do Goiás tem muito orgulho de Vossa Excelência, vai. Líder do PSL. No seu ouvido, Líder do PSL. Não dá, não. Líder do PEN. Senhor presidente, Barreto. eu quero saudar o ministro e o professor, como também parabenizar esta mesa, tanto o presidente como o relator, pela forma que vem conduzindo, embora com algumas ressalvas, porque existem contas aprovadas com ressalvas. Mas tenha o meu respeito. E quero aqui pedir ao nobre relator, que deve ter ouvido atentamente as colocações e a defesa do ministro e também do professor, para que se atenha realmente ao que foi acusado, ao que é realmente a peça que pede a cassação do mandato da presidente. Nós sabemos que o julgamento aqui, ele é um julgamento jurídico feito por políticos. Então a sua peça, senhor relator, é fundamental. É um relatório jurídico para políticos julgarem. Isso é que é muito importante. Em relação às questões das pedaladas, eu quero corrigir um pouco o Silvio. Não é empréstimos, e sim contrato de prestação de serviço. Isso a gente tem que deixar claro, e que não é crime. O que eu quero dizer também para a sociedade brasileira, e não quero fazer nenhuma pergunta, é que se no dia de pagar o Bolsa Família, o governo não tinha em seu caixa o recurso suficiente para pagar o Bolsa Família, ele pediu que a Caixa pagou o contrato, certo? E em seguida o governo pode ter repassado para não atrasar o Bolsa Família do povo brasileiro. A mesma coisa na questão do PNHR, a construção das casas para os pobres que vivem na zona rural, os quilombolas, os indígenas, a área de assentamento. As empresas que trabalharam, no dia de receber o seu dinheiro, a Caixa ia lá, pagava, e o governo, em um determinado momento, ia repor aquele recurso através do contrato de prestação de serviço. Então, isso é o que se chamam de pedaladas. E assim vai para o ProUni, assim vai para todos os procedimentos de políticas sociais do governo. Para concluir, senhor presidente, em relação à questão de popularidade, eu acho que as eleições, ela tem dia e hora marcada de se acontecer. Como também acho que se houver realmente na avaliação um crime de responsabilidade fiscal, nós devemos afastar a presidente e julgá-la, se realmente for a conclusão jurídica desse parecer. Nós devemos realmente agir como tem que agir. Agora, se a gente falar em popularidade, querer derrubar governo por impopularidade, nós temos que começar a derrubar a presidente Dilma, que está impopular, a maioria dos governadores desse país que estão com popularidade baixa, a maioria esmagadora dos prefeitos desse país que também estão com popularidade baixa. E outra coisa, se nós perguntarmos às ruas a nossa popularidade, nós também deveríamos não estar aqui mais, porque a nossa popularidade também está em baixa. Nós temos que superar, para concluir, senhor presidente, nós temos que superar imediatamente essa crise política e partir para soluções imediatas para procurar resolver o problema do povo brasileiro, resolver o problema da sociedade brasileira, e não ficarmos discutindo coisas que não existe, a não ser a responsabilidade de Vossas Excelências de preparar uma peça real, legal, para que possamos dar o nosso parecer. Muito obrigado. Pela liderança do PMB. Não? Pela liderança do PMDB. Pela liderança do